São decisões. Essa é a terceira decisão. Ali, ó, terceira decisão é: mude expectativa por apreciação. Vamos já na nossa conversa entender uma coisa: não é errado você ter expectativa, amém? Mas é errado deixar que ela te domine. Então hoje você vai aprender algo muito sério sobre a expectativa. A expectativa em si, ela não é errada. Ter esperança faz parte da nossa fé. O problema, gente, é quando essa expectativa ela é emocional. E aí vocês vão ver a diferença da expectativa gerada pela fé e da expectativa emocional, porque a expectativa emocional ela é inflexível. E se ela é inflexível, quando uma vez não se cumpre, você se frustra. E aí nós vamos caminhar aqui hoje por esse texto. Então, aprenda uma coisa. Essa é uma decisão que a gente tem que levar. Se o Alexandre de hoje, com 57 anos, pudesse olhar lá para o Alexandre, que começou o ministério com 23, eu ia dizer para ele assim: um dia de cada vez. Você vai chegar lá. Então, lendo esse texto que nós vamos ler, eu preciso lhe dar assim uma visão. Paulo escreve essa carta, ele está numa cela, ele está preso. Então imagina Paulo no Bangu 8, que são presos sem alta periculosidade. Ele está lá no Bangu 8, preso, sendo guardado pela guarda pretoriana. Eram 4 turnos de 4. Saía 4, entrava 4, saía 4, entrava 4. Ele está preso. E olha o que ele escreve lá de dentro. Ele não está numa ilha. Ele não está nas Maldivas. Ele não está em Maragogi. Ele está numa prisão. E olha o que ele escreve, dá para você entender sobre expectativa e apreciação. Quanto ao mais, irmãos, ou seja, ele já está aqui dizendo o seguinte: olha, vamos parar por aqui e vamos ao que interessa. Seria isso. Ele diz assim: olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, Paulo finaliza o versículo dizendo: deixa isso ocupar o teu pensamento. Deixa isso entrar na tua cabeça. Então veja que você tem que começar a avaliar o que você anda pensando, o que você anda avaliando, o que está entrando na sua cabeça. Agora vamos para os 2 versículos que são a base dessa ministração. Versículo 11. Olha aqui, ó. Só em ler a Bíblia devagar você já aprende. Não precisa nem meditar não. Vamos ler bem devagar. Não digo isto como por necessidade. E aí ele diz assim: porque já aprendi. Para aqui, para. Eu já aprendi. Então de cara ele está dizendo o seguinte: olha, aprendizado é processo. Você deve lembrar disso. Vamos usar a matemática. Você, quando aprendeu a lidar com os números, provavelmente a primeira operação que você aprendeu foi a soma. Depois você aprendeu a diminuir. Depois você aprendeu a multiplicar. Não é assim, Jefferson? E a última, divisão. Então ele diz assim: porque já aprendi. Ou seja, isso é um processo, irmão. O apóstolo, oi. Aprenda o que eu vou falar aqui, é um processo. Não adianta ir para a fila de oração para pedir isso, é um processo. Aí ele diz: seja qual for o meu estado. Aí agora a coisa começa a estreitar. Eu aprendi. O que ele aprendeu? Não importa. Está tudo bem? Ele aprendeu. Está tudo mal? Ele o quê? Aprendeu. Está tudo mais ou menos? Ele o quê? E você está pronto para aprender só quando tudo está bem na tua vida? Quer dizer que você é assim? É esse tipo de crente que você é?
Você só aprende quando tudo tá dando, quando o vento está tocando a teu favor. Às vezes teve um assalto, Deus não presta. Eu aprendi, seja qual for o quê? Meu estado. Deus só presta quando você estiver empregado? Eu aprendi, seja qual for o estado. Aí vem o tapa na gente. Eu aprendi, processo, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Aí já é demais. Só está dizendo que eu tenho que ficar contente que eu fui assaltado? Não. O senhor está dizendo que eu tenho que ficar contente porque eu perdi meu emprego? Não. O que Paulo vai dizer no aprendizado é que essas situações não o tiravam mais da presença de Deus. E esse era o contentamento dele. Eu não fico contente porque eu tenho saúde. Eu fico contente quando tem saúde, quando não tem. Eu aprendi a me contentar nele e não nas situações. E é isso que você tem que entender aqui hoje. Não é para você ficar feliz, olha, eu estou feliz, apóstolo, eu estou que não me aguento, já tem 2 meses que eu estou desempregado. É uma alegria? Não. Tem 2 meses que eu estou desempregado, mas tem 2 meses que eu tenho aprendido sobre o cuidado do Senhor nesse tempo de desemprego. Tem 3 meses que eu estou lutando com uma enfermidade, mas tem 3 meses que eu tenho visto o carinho de Deus, onde Ele diz para o salmista: sou eu que afofo a tua cama quando você está doente. Meu Deus. Você consegue entender? Então, gente, vamos colocar aqui. Vamos orar? Já orei? Não. Pai, eu sei que o Senhor está aqui. Espírito Santo, é o Senhor que traz a revelação da palavra para cada mente que está aqui. Que cada um aqui saia daqui dizendo hoje: Deus verdadeiramente falou comigo. Eu creio assim. E eu te peço, tenha misericórdia, Senhor. Usa a minha boca e a minha mente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Você tem que sair daqui hoje com uma palavra de revelação. Então, preste atenção. Nunca foi a falta de fé que nos machucou. A maioria dos machucados que você carrega foi pela quantidade de expectativa que você colocou nas pessoas. Então para pensar no que eu estou falando para você entender isso. A maioria das pessoas que você vai conviver, elas não ficaram machucadas porque não tiveram fé. Elas ficaram machucadas porque colocaram expectativa nas pessoas. E uma vez que essa expectativa não foi correspondida, não aconteceu, elas se decepcionaram. Você conhece alguém assim? Você conhece pessoas assim? E por quê? Porque a minha alma, diga assim comigo, a minha também. A nossa alma cria roteiro para as outras pessoas. A minha alma cria um roteiro de como você vai falar, de como você vai agir, de como você vai pensar. E quando uma pessoa quebra esse roteiro, você se frustra. Eu não esperava isso dela. Sabe por que você não esperava? Porque você criou um roteiro para aquela pessoa. E você quer que aquela pessoa siga esse roteiro, porque senão você vai ficar o quê? Dodói. Como é que o senhor sabe disso? Ora, como é que eu sei disso? Eu lido com a alma humana, tem 33 anos, vou descobrir isso. Dou gabinete mais de uma vez por semana, não vou lidar. Só senta lá no gabinete. E, claro, eu tenho a ferramenta da psicologia. Qual é o seu problema? Ah, o meu problema é isso. É com meu marido, é com a minha esposa, é com meu filho, é com meu pai, é com a minha mãe, é com o irmão aqui da igreja, é com o senhor. Então, 99% dos problemas que eu trato no gabinete, o outro está envolvido na situação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, sim ou não? Ótimo. Você tem que entender isso. Então, senta porque estou na terapia de grupo. Você vai reparar que os grandes problemas da sua vida tem sempre alguém do outro lado, que não falou aquilo que você gostaria que ela falasse, que não fez do jeito que você gostaria que fizesse.
que não se comportou do jeito que você... E isso, irmãos, é para todos os lados. Então o que acontece? Quando o roteiro que eu determinei para você não se cumpre, eu tenho a minha expectativa o quê? Frustrada. E aí, na frustração, eu digo assim: eu jamais esperei que a irmã pudesse fazer isso comigo. Por quê? Porque eu tinha um roteiro do que a Mônica ia falar, do que o esposo da Mônica ia falar. Eu tinha na cabeça que ele ia reagir. Então quando você reage diferente daquilo que eu projetei, o que acontece? Eu caí, quebrei as minhas expectativas. E olha, isso é no local de trabalho, isso é na família. Aí no casal ali teve um atrito, e você está crente que teu marido vai falar: me perdoa. Aí aquele aumenta o fogo: você não me entende. E aí quando você vai ver, azedou lá a relação. Tem a ver exatamente com isso. Então, expectativa quebrada é decepção que está chegando. É frustração que está dominando. Você quer ver uma coisa? Gente, quem é casado aqui? Eu quando casei, eu tinha certeza que eu estava casando com uma mulher perfeita. Vocês acreditam nisso? Quem aqui quando casou, cadê? Só as casadas. Tem alguma casada aqui? Você quando casou, minha filha, você pediu a Deus o pior homem do Rio de Janeiro? O cara mais complicado, o cara mais esquisito, o cara mais... Foi isso? Deixa eu até olhar lá, porque foi assim que você pediu? Senhor, manda o mais complicado? Não. Esse homem apareceu na sua vida, eu tenho certeza que quando apareceu na sua vida, você chegou em casa, sua mãe, aquela leoa antiga, aquela fera. Você chegou lá: mamãe, Jorginho é um anjo. Jorginho é o homem que eu pedi a Deus. A tua mãe, aquela leoa antiga, disse: filha, não tem homem perfeito. O último homem perfeito que andou pela terra, eles colocaram ele numa cruz. Morreu, viveu solteiro, morreu solteiro. Mas nós criamos, no namoro, nós projetamos o namorado ideal, a namorada ideal. O problema é quando chega no casamento, vem o real. É assim? Vocês estão me olhando, eu estou perguntando, ninguém me responde. Eu estou errado na minha... É por aí? Graças a Deus. Vou dar outro exemplo. Vou ficar só na família, não vou te ligar. Você, por exemplo, tem filhos. Aí você vai criando os filhos. O que você projeta nele? Tudo aquilo que você sonhou ser e não foi. E quando o teu filho passa a ter mais de 2 neurônios, você entra em crise. Mamãe nunca pensou que você pudesse. Então preste atenção. Os meus filhos não vieram a esse mundo para ser reflexo dos meus sonhos. Mas se eles arrebentarem, vou ficar triste, vou chorar, mas é uma responsabilidade deles. Eu não gerei filho para que eles fossem reflexos daquilo que eu não fui. Por exemplo, os 3 estão aí na reta final da faculdade. Graças a Deus estão saindo do meu bolso. Eu fico só olhando. Quando saiu, graças a Deus. A primeira que vai sair esse ano é a Mariana. Quando ela sair, vai lá, minha filha, vai viver a tua vida. Eu disse: Senhor, eu não nasci para ser marsupial. O marsupial é o animal que carrega o filho na barriga, por fora. Não tem vocação para gambá, para canguru, nada disso. Koala, nada disso. Então, não sou marsupial. Sai daqui de dentro. Nenhum deles, eu disse: olha, você tem que ser isso, ter aquilo. Para não dizer que eu não disse, o terceiro, o 03 da tropa, começou a vida dele querendo ser astronauta. Eu olhei para ele: filho, astronauta não dá, bombeiro. Eu falei: tá bom, é da fase. Aí quando ele estava na idade mesmo, ele disse: pai, agora acho que eu me encontrei, que era arquitetura.
Irmãos, lá em casa todo mundo é de humanos. Não tem. Eu olhava para o lado, não via ninguém de exata. Olhava para o outro, e assim, com muito carinho eu digo isso. Mas os meus filhos, quando tiravam 7 em matemática, eu queria dar o testemunho na igreja, eu queria ler. Eu sabia que eles iam bem em história, iam bem em português, iam bem em geografia. Mas quando caía para a exata, química, física e matemática, Jesus, Cristo de Nazaré. Então eu virei para ele e falei, filho, você vai fazer um curso. Jefferson, ele é arquiteto. Que talvez 80% do curso seja números. Você realmente está preparado para isso? Acho que ele pensou na cabeça dele que era só rabisco. Ele esqueceu que por trás de tudo aquilo tem matemática. Não é verdade? E aí ele me ouviu e disse, quer que eu te diga uma coisa? Vai para o direito. Ele disse, por quê? Porque o direito te dá uma série de oportunidades de concurso, meu amigo. Até o que tu não imagina o direito. E graças a Deus ele se encontrou no direito. Eu sempre digo, uma das bênçãos que eu pude desfrutar da pandemia é que a pandemia forçou os meus filhos a gostarem do estudo. Não podia fazer muita coisa, então vai ler. Começaram a ler e eu tenho filhos antes da pandemia e depois da pandemia. Louvo ao Senhor, não pela pandemia, mas pelo que ela produziu de bom na minha família. Eu sei que tem gente aqui que perdeu parente, querido e amigo, então não estou dizendo aqui que foi boa a pandemia, nunca é. Mas volta para cá, para você entender aonde eu quero chegar. E a importância disso. É que na nossa caminhada, gente, nós queremos filhos que façam o que a gente não fez. E aí quando o seu filho decide fazer aquilo que você não gostaria de fazer e ele resolve, você fica chateado com ele, fica aborrecido. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado. Eu vivi essa realidade. O sonho do meu pai é que eu fosse policial. Meu pai foi trabalhar numa faculdade para que eu me formasse em direito para atender à vontade dele. Eu honrei o meu pai, eu estudei, eu me formei. Mas o que meu pai não sabia é que eu não fui chamado para prender, eu fui chamado para soltar, pôr em liberdade os cativos. E ele tinha uma outra vocação. Então, cuidado, porque você, às vezes, você entra em... Quantas pessoas, vou trazer para a igreja, elas entram para a igreja achando que encontraram o assessor direto de Deus, o pastor. Tem gente que idolatra pastor. E acaba, é verdade mesmo, eu me lembro quando eu estou aqui há 26 anos, quando foi para Padre Januário, teve uma ovelha que na porta da Padre Januário falou assim, olha, eu quero dizer uma coisa para o senhor, eu fui ovelha do pastor fulano, aquele homem não pecava, pastor Alexandre. Não é possível. Jesus não reencarnou? As pessoas idolatram. Tem gente que acha que o pastor tem que estar sorrindo o tempo todo. Você nunca me pegou no meu dia mal, não pegou? Irmão, eu no meu dia mal fui com a cara fechada. Graças a Deus. Porque não é só você que tem o direito de ficar com a sua cara fechada, não. A gente tem que parar com isso, gente. Às vezes eu pego pessoas que vieram de outro ministério quebrado. Eu não esperava que meu pastor pudesse fazer aquilo. Deveria esperar. Tanto ele era capaz de fazer que fez. A gente não quer maltratar a ovelha, não quer ferir. Mas escute, não crie a ideia de um pastor perfeito. Não crie na sua cabeça a ideia de um... Então quando é apóstolo, né, que o pessoal diz, poxa, ele não é pastor, ele é apóstolo, é outro... Irmãos, a minha unção é a mesma de um pastor. Apóstolo é a função que eu desempenho dentro do reino. Meu chamado é o apostolado. E qual é o papel do apostolado? Preservar a igreja de heresias e cuidar de igrejas. E isso eu já faço muito antes de ser levado ao apostolado. É a maneira que Deus me usa dentro do apostolado. Sábado agora mesmo vai ter o café de pastores e líderes. Então eu lidero. Eu falei que eu não ia dar aviso, não falei? Mas aí está no bolo. Vai embora, segue. Então, eles virão.
Eu não passo, sei lá, uma semana sem atender pastores. Então, eu sou um pastor que cuido de pastores. Essa era a função dos apóstolos. Eles iam de igreja em igreja cuidando. E por que eles iam de igreja em igreja? Porque hoje não tinha o recurso que tem hoje, né? Então, quando alguém... mas por que o teu pastor é apóstolo? Aí você vai dizer, não é título. Apostolado não é título. Sir Apóstolo Alexandre I. Até que fica bonito, né? Mas você me trataria de Sir? Não, né, Gabriel? Você não, mas tem gente aqui que ia tratar. Alexandre I, um imperador de Inhaúma. Que fim, hein, irmãos? Que fim, hein? Imagina, que tragédia. Está mais para conto de cordel do que para... Então, eu quero que você entenda aqui que não existe igreja perfeita. Não existe. Vamos mais adiante. Quando a gente começa no emprego, a gente quer logo que o patrão reconheça a gente de imediato. Tem um processo ali. Então vamos entender nessa noite que a terceira decisão é menos expectativa e mais apreciação. E aí eu coloquei para vocês aqui, vamos lá, vamos dar uma avançada aqui, vamos nisso aqui. Clica aí. Conhecendo as armadilhas das expectativas. Por que você tem que tomar a decisão de menos expectativa e mais apreciação? Porque as expectativas geram armadilhas. E por que elas nos adoecem? Primeiro, olha lá, a expectativa é uma dívida que criamos e queremos cobrar dos outros. Foi o que eu falei aqui, você quer que a pessoa pense como você pensa, você quer que a pessoa haja como você age, você quer que a pessoa reaja como você reage, você cria uma dívida para ela, é aquilo ali, ó, e você ainda quer cobrar. E aí vem o apóstolo Paulo, no versículo 6, diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Para de achar que as pessoas têm que pensar como você pensa, que elas têm que falar como você fala, que elas têm que gostar do que você gosta. Quem te deu o direito de viver assim? Por que tem muita gente machucada? Então tome uma decisão. Deixa eu parar de ficar criando muita expectativa em cima das pessoas e vou apreciar o que ela tem de melhor. Quem aqui conhece uma pessoa esquisita? Ela é complicada, pronto, levanta a mão, quem conhece? Ué, tem gente que não conhece ninguém complicado? Ah, não acredito. Eu conheço mais de 1000. Desse lado aqui, que eu já vi que as pessoas sinceras sentaram aqui, o restante está tudo querendo me enrolar. Quem conhece pelo menos uma pessoa complicada? Não precisa apontar, tu está querendo quebrar a empresa. Agora eu vou ficar o tempo todo olhando para ela. Pô, parece mesmo, aquela maneira dela coçar o nariz, nunca me enganou. Quem coça o nariz assim é complicado. Tu arrebenta comigo, não faz isso não. Mas conhece pelo menos um complicado. Pois é. Vamos tirar a expectativa. Não é possível que até nos complicados não tenha uma coisa boa que ele faça. Vocês estão entendendo? Quem conhece o complicado aqui? Pode ser fora de casa, muito. Troca a expectativa por uma coisa boa que ele faça. Porque não é possível, gente. Alguma coisa boa, nem que seja atazanar o teu juízo, ele faz bem. Não, lembrei, apóstolo. Se é uma coisa que ele faz bem, é perturbar a minha paciência. Faz bem. Olha, como poucos. Está aí, ó. Olha a resposta que você queria. Percebeu? Então é aquilo ali, olha. Então, cuidado para você não endividar as pessoas. Cuidado. Tem alguma coisa assim, da onde menos se espera, é que não sai nada mesmo. Então, vamos começar a identificar, pô, mas tem alguma coisa boa? Tem, sempre tem. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Então, cuidado com isso aqui. A expectativa, ela vai focar
no que falta no futuro, ou seja, ele vai ser o que eu não fui, ele vai alcançar o que eu não alcancei, ela vai chegar onde eu não cheguei. E gente, o problema da expectativa é que ela não é racional. Ela ou é espiritual ou é puramente emocional. Então você só tem que encontrar. Quando você tem uma expectativa espiritual, ela tem nome, chama-se fé. Quando você tem uma expectativa puramente emocional, ela não tem nome, é expectativa. E aí você fica à mercê. Se der certo, tudo bem. Se não der, eu tinha vontade de pregar essa palavra para a igreja toda. Porque o que tem de gente arrebentada com expectativa não está no mapa. Então, o que acontece? Eu deposito toda a minha carência, tudo aquilo que falta em mim no outro, e quando o outro não corresponde, bom, vamos lá, eu tenho que ir embora. Conhecendo a armadilha das expectativas, olha ali, ó. Qual é a segunda armadilha? A expectativa, quando governa o coração, gera decepção. Acabou. Se você é uma pessoa governada por expectativa, se prepara. Se prepara, porque vai ser uma decepção atrás da outra, uma decepção atrás da outra, uma decepção atrás da outra. E por quê? Olha ali, ó. Digo isso não como por necessidade, mas porque já aprendi, seja qual for o meu estado. Então tem estados que você entrou, tem estado que alguém colocou você. Então, ela gera decepção. Se eu colocar expectativas na apóstola, e essas expectativas não forem correspondidas, acabou, vai dar crise, vai dar BO, vai dar confusão. Pega aí os casais que estão em atrito e conflito, vai ver se por trás do conflito não está a expectativa. Eu esperava que ele fizesse isso, eu esperava que ela fizesse aquilo, eu esperava que ele agisse desse jeito, daquele jeito. Gente, ignorar que a sua esposa pode errar, ignorar que o teu filho pode falhar, ignorar que a igreja de Cristo pode falhar, é ignorar a sua humanidade. Porque hoje eu posso falhar com você, mas e você? Quanto já falhou? Hoje eu posso errar com você, mas e você? Por quanto já errou? O que houve, fulano? Estou vindo na igreja. Eu parei de vir na igreja porque a igreja é isso. Quando você abre a boca para dizer isso, você está ignorando a sua humanidade. O meu marido é assim, o meu filho é assado. Ei. Não ignore a sua humanidade. Filhos vão lhe decepcionar. O que eu disse? Eu já vivi, vivo e viverei as minhas decepções com eles. Mas se você perguntar para a Mariana, para a Maria Clara e para o Davi, seu pai, aquele santo homem de Deus, já decepcionou vocês? Eles vão dizer muitas vezes. E sabe, eu não queria fazer isso, mas fui obrigado a fazer porque eu também sou humano. Então não tem para onde correr. Onde está aquela igreja que não tem conflito? Não existe. Não existe. Não tem jeito. Gente, a nossa realidade um dia chega. E a nossa realidade sempre chega com imperfeições. Por isso Paulo diz, aprendi a ficar contente em qualquer que seja a situação, em qualquer estado. Eu não sou feliz porque todo mundo sorri para mim. Eu não sou feliz porque a minha esposa faz tudo que eu quero. Eu não sou feliz porque meu esposo faz tudo que eu quero. Eu não sou feliz porque meus filhos me obedecem 100%. Eu aprendi a viver contente. E você? Como é que anda vivendo? Vocês acreditam que eu já no meu casamento esqueci coisas importantes? Eu sei que vocês não acreditam. Vocês olham para mim e pensam assim, esse homem não erra. Não, já. Agora, vocês querem que eu diga algo para vocês aqui? E que a maioria que não sabe, raramente eu conto isso.
Eu, quando comecei a pastorear a primeira igreja batista de colégio, meu primeiro ano de pastor, eu disse o que mesmo? A igreja esqueceu. Eu cheguei na igreja e falei, danado, o pessoal aqui é bom para fazer surpresa. Não vi nada, meu filho. Terminou o culto batista, né? Ia para a porta, despedi a igreja domingo de manhã. Eu fiquei só. Culto domingo à noite, já tinha comprado aquela roupa bonita e tal, fui para a igreja todo bonitão, perfumado, tomei banho, demorei mais, preguei. Já tomei um susto que eu falei assim, alguém vai pregar hoje? Aí a recém-casada com a Rita, ela falou, você, nem ela. Preguei, irmão, falei assim, bom, estou pregando, não estou vendo o diácono parado, estava parado, ficaram. Fui para a porta. Todo mundo. Daqui a pouco passa uma irmã Vera, que era diaconisa, assim, pastor Alexandre, posso fazer uma pergunta? Ele pode. O senhor está completando um ano de ministério hoje, né? Irmão, se você olhasse a minha cara, tinha que congelar e moldurar a minha cara. Tô, irmão. Pastor Alexandre, ninguém lembrou. Eu falei assim, ninguém, irmã Vera. Só a irmã. Eu achei estranho, ninguém se movimentou e ela era diaconisa. Se a irmã achou estranho, imagina eu que estou fazendo aniversário do ministério. Foi a primeira pancada que eu tomei no ministério, irmãos. Aí agora a vingança é essa. Eu estou igual o gato aqui no Inhaúma. Aniversário de casamento, aniversário de ministério, aniversário de nascimento, aniversário de apostolado. Onde tem um aniversário eu estou dentro. Aniversário da apóstola eu já apareço do lado. Quero nem saber, irmão. O trauma foi forte. Então, aonde eu quero chegar com você, para você entender essa decisão, para de criar expectativa e cria apreciação. Você vai sofrer menos com o pastor, você vai sofrer menos com a igreja, você vai sofrer menos com a esposa, com o esposo. Cadê? Quem é casado aqui? Só aqui no meio. Quem é casado? Não, só as casadas. Teu marido já te provocou uma raiva, que você teve vontade de avançar no pescoço dele? Levanta a mão. Já, minha filha? Já? Olha aí. Uma vez perguntaram à mulher do Billy Graham assim, a senhora alguma vez teve vontade de se separar do Billy Graham? Ela disse, não, nunca. Mas vontade de matá-lo 5 vezes eu já tive. Então, agora vou virar agora, hein? Agora está valendo, não deixar ela levantar a mão não, mas você pode, meu filho. A sua esposa na caminhada aí, alguma vez te tirou da graça de Deus? Levanta a mão assim. Tirou da graça, meu irmão, você... Ih, não vai levantar a mão não. Ah, para. Ele está olhando para mim com o olho arregalado assim... Depois tomando uma mensagem no WhatsApp também, apóstolo. Não falei nada para a Mônica não ficar alterada comigo. Desse lado aqui. Quem aqui, a esposa te tirou da graça, meu irmão? E ela está vendo pela TV. Mentira, apóstola. Eles aqui que estão me contaminando, filha. Eu não acredito não. Pessoal, menos expectativa. Porque senão o teu coração vai ser gerado pela decepção. Então, toda pessoa que é dominada por expectativa, ela vive constantemente decepcionada. Terceiro e último. Terceira armadilha, expectativa cria uma vida sem problemas. Toda pessoa que vive presa à expectativa, ela acha que a vida dela não pode ter problemas. E vai ter, por isso eu coloquei ali sem problemas, entre aspas. Então olha ali, sem estar abatido, sem ter abundância em toda maneira, sem ter fatura, com passar fome, tão mudança. E tudo Paulo vai mostrando, sem ter isso, mas sem viver sem isso. Eu sei desfrutar disso, eu sei apreciar isso, mas não criei expectativa quando isso não aconteceu. Então seria mais ou menos o seguinte, olha gente, eu sei apreciar a abundância, eu não aprecio o abatimento, mas sei conviver com ele. Eu sei apreciar a fartura, mas eu não aprecio a fome.
mas sei conviver com ela. Eu não aprecio a abundância, mas, aliás, eu aprecio a abundância, eu não aprecio padecer necessidade. Então aqui, não imagine, existe uma vida real, e a nossa vida real, ela tem problemas. Na caminhada cristã, Jesus disse: no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Quarto, para a gente acelerar, a expectativa nos arrasta para uma vida no futuro. Paulo diz: olha, se tem louvor, se é puro, se é amável, se é reto, se é justo, se há algum valor nisso, que isso ocupe a tua mente no presente, nisso pensai. Porque se você não pensar naquilo que é bom hoje, você vai ser jogado por uma expectativa no futuro, que pode nunca chegar. Então hoje Deus está dizendo para você e para mim aqui: cuidado com a expectativa que anda te dominando. Cuidado com aquilo que tem te consumido emocionalmente. Eu estou no controle da tua vida, diz o Senhor. Então vira a página aí. Como transformar a expectativa em apreciação. Vamos lá. Para você decidir com sabedoria, isso que me interessa. Primeiro, comece a direcionar a sua atenção para a apreciação, ao invés de se resgatar pela... Comece a direcionar. Escuta aqui, tem alguém desempregado aqui? Tem alguém desempregado? Levanta a mão assim. Deus está enviando a provisão? Então aprecia, porque isso é um privilégio para poucos. Deus só tem provisão para quem Ele ama. Então isso é para apreciar. Talvez hoje você esteja dizendo assim: caramba, como tem gente me abençoando. E uma vez, quando eu estava empregado, eu não precisava disso. Então vamos entender isso, gente. Ali, ó, olha que coisa. Quanto ao mais, irmãos, Ele vai dizer: é isso. Não fique consumido pela expectativa. Paulo não está mandando você ignorar os problemas. Paulo está dizendo: decida o que você vai pensar. E por que ao invés de ficar pensando na ansiedade, uma porta de emprego não se abre hoje, você não pensa do quanto Deus tem cuidado de você, do quanto Deus tem preservado, de quanto Deus tem te sustentado, de quanto Deus tem te renovado, de que nesse tempo você tem podido falar com Ele, conversar com Ele. Então ouça isso com muita atenção. A palavra não está mandando você esquecer, mas tudo aquilo que você foca expande. Então tudo que é puro expande, tudo que é amável expande, tudo que é verdadeiro expande, tudo que é honesto expande, tudo que é justo. É isso que Paulo está dizendo, porque se você foca naquilo que você não tem, na expectativa, é isso que vai expandir. E expandiu a expectativa emocional, expandiu a ansiedade, expandiu o medo, expandiu a angústia. E aí daqui a pouco você vai estar começando a procurar um psicólogo. E se não tiver jeito, você vai parar num psiquiatra, porque você não entendeu que aquilo que você foca cresce. Então é nisso pensar. O cara está preso na prisão, está escrevendo a carta. Então apreciar não é fingir que as coisas estão bem. Apreciar é encontrar dentro da adversidade a mão de Deus agindo em teu favor. Deus está agindo, tá ou não está? Então desfruta disso. Poxa, quando é que eu ia saber da provisão de Deus se não fosse no tempo em que eu não estou provisionando? Quando é que eu ia descobrir da intimidade se foi num tempo lá que Deus me parou por causa de uma situação na saúde? Então, gente, a apreciação é uma decisão espiritual que só gente madura tem, de enxergar valor naquilo que é e parar de sofrer por aquilo que não tem. Só vai conseguir ter apreciação aqui gente madura. Se você não for maduro, você vai viver a vida toda sofrendo pelo que você não tem.
pelo que você não tem. Ah, se eu tivesse isso, eu ia ser feliz. Mentira, você vai ter e não vai ser feliz. Sabe por quê? Porque você não aprecia aquilo que Deus já te deu, aquilo que Deus está dando. Então pare de ser mentirosa, pare de ser mentiroso, de achar que quando você tiver vai mudar. Não vai mudar, porque você não é grato pelo que Ele já te deu. Você vive na expectativa da gratidão por aquilo que não tem. Então quando você aprecia, você vai mudar a sua percepção. Gente, apreciação no casamento. Meu marido não é perfeito, mas tem qualidades. Minha esposa não é perfeita, mas tem qualidades. Meus filhos não são perfeitos, mas têm qualidades. Essa história de filho ideal, gente, só serve para adoecer. Tem gente aqui que está adoecida até hoje por causa disso. Você não é igual a tua irmã, você não é igual a teu irmão. Olha lá, teu irmão, ele é estudioso. Olha lá, tua irmã, ela é estudiosa. Me diga você que sofreu comparação, o que isso te fez de bem? O que isso trouxe para você? Então ouça. Para de querer que o seu filho, que a sua filha seja aquilo que você tem projetado na mente. E celebra lá o que ele é. Ah, mas ele está me dando dor de cabeça. Faz parte do jogo quem ter filho. Só não vai ter dor de cabeça com filho quem não tem. Tem filho, vai ter o quê? Dor de cabeça. Ah, mas tem coisas que fogem ao meu controle. Ok. Então, joelhão no chão. Tem coisas que fogem ao meu. E eu tenho que orar. Então é muito importante que nessa noite você comece a direcionar sua atenção para a apreciação. Senão você vai se desgastar pela expectativa. Segundo, como transformar a expectativa em apreciação? Para dizer com sabedoria, desenvolva o contentamento. Ele é um processo. Irmãos, nós temos que aprender a ser contente. Que isso, apóstolo? Mas como assim? Versículo 11. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi. É aprendizado. E essa palavra contente no grego é autarkes. Ela é a palavra que deu origem à autarquia. O que é uma autarquia? É uma organização, é uma estrutura que tem autonomia dentro de um governo. Ela tem autonomia dada pelo governo. Ela é uma autarquia. E aí do grego autarques. O que é essa ideia? Então seria de autarques, quer dizer autarques é autossuficiente. Ué, mas você está querendo dizer que o apóstolo Paulo está mandando que eu seja autossuficiente? Não, o que Paulo está dizendo não é para você ter uma estrutura de orgulho. O que Paulo está dizendo é para você ter, ao invés de buscar as coisas para te agradarem do lado de fora, que você seja provido primeiro do lado de dentro. Eu não preciso ter... Conseguiram entender ou não? Tem gente que vai ler esse texto a vida toda, meu filho, e não vai aprender. Você numa segunda-feira está resolvendo a parada. Por isso que é bom vir segunda-feira. Irmãos, eu quero dizer, como o apóstolo Paulo, que eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu vivo contente quando tudo vai bem. Não, não é isso que ele quis dizer. Não, pode parar. Autarques. O que eu preciso viver, o que eu preciso para viver bem, eu não busco fora. Eu já tenho autarques. Vocês entenderam? Vocês estão me olhando com um rosto assustado? A sensação que eu tenho é que eu falei uma heresia. Aprenderam? Porque eu vou aparecer com uma fumacinha azul. Vocês já vão ver pastores. Eu quero dizer que ainda essa semana Deus vai mandar, porque eu aprendi a viver contente. Irmão, fica contente que você está doente. Irmão. Não foi isso que ele quis dizer. Ele nunca falou isso. Ele nunca mandou você comprar um bolinho, acender uma velhinha e cantar parabéns, porque está doente.
O que Ele está dizendo para a gente aqui essa noite é o que você precisa para ser feliz, não é daquilo que está por fora, é daquilo que te alimenta por dentro. Autarques. Ele está dizendo isso para você aqui. Enquanto você estiver para ser feliz buscando o que está por fora, você vai ter uma vida circunstancial. O que foi, irmão? Pô, estou desanimado. Eu estou doente, já perdi o emprego, eu briguei com a mulher, briguei com o esposo. Eu aprendi a viver contente, autárquico. Como assim? É porque ele não sentia a situação. É que aquelas situações, boas ou ruins, não faziam mais parte do cardápio interior dele. Foi? É isso que ele está dizendo para você aqui hoje. É dessa maneira. É sair da tirania. Agora, como é que eu vou praticar isso? Vamos lá. Algumas práticas. Primeiro, comece o dia com gratidão. Obrigado, Senhor, porque eu acordei. Obrigado, Senhor, porque mais um dia. Olha, se você não morrer de hoje para amanhã, é sinal que não acabou o teu propósito aqui. Então amanhã acordou, olhou assim, não viu nada, névoa, fumacinha no lado, nem gente voando. Olhou para o lado, viu tua esposa, olhou para o lado, viu lá o teu esposo. Já dá vou dizer, mais um dia de propósito. Gratidão. Começa agora. Segundo, substitua o julgamento pela curiosidade. Ei, irmão, o que é isso, apóstolo? Gente, nós julgamos tudo sem saber. Já deu aquela... Aqui não, porque estou vendo que só tem crente, de outra prateleira. Aquela pessoa que diz assim, não fui com a cara dele? Quem já ouviu isso? Não fui com a cara dela? Quem já ouviu? Pois é, qual é o nome disso? Julgamento. Provavelmente é uma tia tua, um parente que tiver alguém que te prejudicou. Então começa o seu dia, substitua o julgamento, gente. Julgou, frustrou. E pior quando você julga e depois você muda. Pô, eu achava que ele era assim, uma gente boa toda a vida, né? Julgamento, cuidado com isso. Aquela pessoa que ela, olha gente, aquela pessoa que ela era bacana com você, de repente mudou. Do nada ela mudou. O que deu nessa pessoa? Procura saber. Olha, fulano, você não era assim, o que houve? Terceiro, tem que acelerar. Revise suas expectativas regularmente. Diga assim, revisa as suas expectativas. Por último, ancore a sua segurança em Deus e não nas pessoas. Fique em pé, por favor. Você tem que aprender que a tua esperança, a sua segurança está em Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que está com seu filho, com a sua filha aqui? Desse lado? Cadê, quem é? Filho ou filha? O que ele é? Filho? Pois é. A senhora ama o seu filho, mas ele pode lhe decepcionar. Então aprende aquilo lá, ó. Ancora a tua segurança em Deus. Ô rapaz, o que ela é tua? Mas ela vai te decepcionar. Ancora a tua segurança ali, ó, em Deus. Tem mais alguém aqui com? Pois é. Pois é. Não tem jeito. Tem alguém que está com a esposa aí do lado? O esposo? Tem alguém que está aí? Muito bem. Muito bem. Ancora a tua segurança em Deus. Se colocou a segurança nas pessoas, já era. Então nessa noite, eu trago aqui para você essa palavra. Deus hoje quer que você aprenda a substituir expectativa por apreciação. Terceiro e último, pare de administrar a sua dor. O terceiro está aí, ó. Use o perdão no dia a dia. Tomara que você não tenha tido ninguém te perturbando hoje. Vai ser difícil você passar essa semana sem que alguém te chateie.
E todo dia a gente tem que usar a nossa dose de perdão. Todo dia. Você quer ver uma coisa? Só para finalizar. Para eu acabar dentro do horário. Jesus está na ceia com os discípulos. E aí está uma confusão, uma briga, ninguém se entende. Ele sai da mesa, ele pega a toalha, amarra no corpo, pega a bacia, coloca a água e vai lavar os pés dos discípulos. A confusão dá lugar para o escândalo, eles ficam escandalizados. Como é que ele pode fazer isso? Chegou a vez de Pedro. Pedro vira e diz assim para ele: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Essas mãos que curaram, não. O Senhor não vai lavar os meus... Não, nem pensa, esquece. Jesus vira para Pedro e diz assim: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí olha, Pedro então pega aquela palavra, então faz o seguinte, já que é assim, me dá um banho inteiro. Jesus vira para ele e diz assim: Pedro, quem já se lavou só precisa tirar a sujeira do dia a dia. Deixa eu lavar os teus pés. Você é salvo, mas na caminhada a sujeira ficou no seu pé. Então o banho que você tomou da salvação não consegue remover a sujeira do dia a dia. Você é salva, filha? Então tem jeito. A salvação veio, mas a sujeira do dia a dia, a decepção, a tristeza, o aborrecimento vai grudando. Jesus disse: lava isso com perdão do dia a dia. Senhor, eu perdoo o fulano, eu perdoo o ciclano. Eu não vou deixar que essa sujeira da mágoa venha dominar o meu corpo, porque quando eu vejo já estou todo... Você conseguiu entender isso? Entendeu mesmo? Então preste atenção. Eu sei estar humilhado. Quem lhe humilhou? Então aprenda a viver humilhado. Paulo diz: eu sei a ter fome. Quem te prometeu alguma coisa não cumpriu. Paulo diz: eu sei sofrer necessidade. Paulo diz: eu não vivo sob a gestão da dor. Eu libero perdão para todo mundo. Sabe o que eu vejo, pastor? É que tem gente aqui dentro que é especialista em arquivar a ofensa. Ofensa de 2019 está guardada. Ofensa de 2017 guardou. Ofensa de 2020 é o arquivo. Ela tem um arquivo de ofensas. Porque ela não sabe viver sem a gestão da dor. Eu ainda me lembro o que aquela irmã falou comigo. Está gravado até hoje aqui, apóstolo. Pois eu quero dizer que se você arquiva suas ofensas é porque você vive visitando e revisitando aquilo que te provoca dor. Você hoje em nome de Deus vai ser liberto, vai ser liberta disso. Para de ficar revisitando mágoa antiga. Tem gente que fica revisitando mágoa. Eu não esqueço o que aquele pastor falou. Tem gente que, pessoal, aqui não, que só estou vendo gente saudável, mas tem gente que fica recontando para ela mesma as suas ofensas. Eu não merecia passar por aquilo que fulano falou. Ela fala sozinha, tá dodói. Ela mesmo fica contando para ela o que ela passou. Você conhece gente assim? Não, levanta a mão não, vai que aquela pessoa está do teu lado. Para de ficar contando para você mesmo que você te fez sofrer. Onde você quer chegar com isso? É essa qualidade de vida que você quer ter? Então hoje, em nome de Jesus, Paulo diz: eu sei como é ser humilhado, mas eu não vivo como humilhado. Eu sei o que é passar pela fome, mas eu não vivo faminto. Eu sei o que é sofrer necessidade, mas não vivo como miserável. Hoje Deus vai queimar o arquivo de falhas que você guarda das pessoas. Eu não esqueço o que o papai fez. Eu não esqueço o que o apóstolo falou aquele dia. Meu irmão, vamos tacar fogo nesse arquivo hoje.
Hoje o Rio de Janeiro acordou com um incêndio, infelizmente, não foi isso? Ali em Ramos, numa fábrica de motos ali, sei lá, peças. Pois é isso que vai acontecer, um incêndio nesse arquivo que só te faz adoecer. Você fica lá revisitando, toda vez que alguém pisca diferente, você vai e puxa o arquivo. Eu sabia, é mais um que vai entrar. Chega, para de ficar assumindo gestão de dor. Foi para a liberdade que Cristo libertou. Você é livre. Não, você não entendeu, você é livre. Para de ficar com expectativa de que você vai ter os melhores filhos do mundo, porque eles farão tudo que você obedece ou que você manda. Para com isso, esquece isso, não vai acontecer. Para de achar que você vai ter a melhor esposa do mundo, porque ela vai fazer só o que você pede. Esquece, não vai ter marido, não vai ter filho, não vai ter igreja. Então, em nome de Jesus, para de ficar prisioneiro de gestão de dor. Essa memória, isso não é memória, isso é prisão.